Então, aí eu saio do Agora é Tarde, deixa eu lembrar o que eu fiz. Eu fui pro Quibi Louco. Sim! Eu trabalhei no Quibi Louco, ele tava procurando uma O Amigo Imaginário foi nessa época? Foi nessa época. Olha, elas têm uma história que eu fiquei sabendo aqui. Tem uma história bem interessante, né? Foi de um amigo imaginário que causou briga. Você tava no Agora é Tarde na época? Eu tava no Agora é Tarde, né? Eu tava no Agora é Tarde trabalhando, né? E de repente um monte de amiga minha, assim, começou a me bloquear no Twitter, eu não sabia por quê. Entre elas... O que houve? O que rolou, cara? Cara, eu nem sei o que rolou, assim. Porque na época eu fiquei meio assim... Falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Deve ser algum... Eu falei assim, meu aniversário tá perto, elas estão fazendo alguma coisa pra mim. Pra chamar atenção, depois é uma surpresa. Eu cheguei a pensar isso. Eu falei assim, elas estão fazendo alguma surpresa, porque elas são criativas, elas estão armando alguma coisa. E eu caguei, assim. Eu falei assim, alguma merda. Porque você não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Eu nem tava dormindo direito, porque eu tava conciliando um monte de coisa. E assim, muito me cobrando, porque eu tava num negócio novo, eu ficava o tempo todo pirando para ver que ideia que eu ia levar e tal. E aí eu não prestei muita atenção nisso e deixei passar, assim. Então, eu meio que afastei também, né? Porque eu tava, assim, naquela piração de criar. Não teve bate-boca, não teve briga, foi só um afastamento. Não teve. Aí eu lembro que eu tentei falar com uma amiga, que é a Carla, que era a mais assim que eu tinha, que morava perto da minha casa e tal. E ela não me atendia. E eu falei assim, tá acontecendo alguma merda. E aí eu comecei aí uma pessoa também que era muito próxima também não me atendia. Nossa, que pesadelo, cara. Que era essa pessoa que tinha causado tudo, né? Então, o que aconteceu? Essa pessoa, ela criou uma história só mirabolante. Pra contextualizar, quando aconteceu esse negócio do Twitter, que a Beth chegou no Twitter, eu também tava no Twitter, eram pessoas vivendo sua vida paralela no Twitter. A gente se conheceu. Teve isso e também. Pessoalmente. A gente tinha uma proximidade, porque assim, o Twitter, ele era uma aldeia. Então, assim, quem tava lá, não é igual hoje que você fala com 500 milhões de desconhecidos. Era uma turminha legal que a gente se encontrava, a gente fazia amizade. Então, tinha aquela coisa de fazer a nossa turma, de se encontrar semanalmente. Eu tive essa fiz época muitas amizades, assim, muitas mesmo. Tem amizades que eu fiz no Twitter que eu levo até hoje como você. Eu também conheci pessoalmente tudo, a galera viaja, fica na minha casa, desse Só jeito. Que essa pessoa que estava nessa turminha era uma turminha grande, né? Sim, era uma turminha grande. 10, 12 pessoas, sei lá. E essa pessoa, a gente não tinha percebido que ela tinha problemas, porque de fato ela tem problemas aqui. Porque aquilo lá não é normal. Eu não sei, né? Eu sei que eu realmente não entendi nada, assim. Demorou muito tempo para eu entender o que estava acontecendo, né? E aí meio mundo já estava assim, totalmente afastado. E ela inventou um monte de coisa sobre a Beth. Ela inventou uma pessoa que não existe. E essa pessoa... E o que ela fez? Ela mandou para vocês? Ela contou uma história que a Beth estava prejudicando ela. Uma pessoa que eu não sei quem era essa pessoa e que essa pessoa tinha câncer. Essa pessoa nunca existiu. Eu não conhecia essa pessoa. Não faço ideia se ela existe. Era um fake? Eu não sei. Calma lá. Não sei. Existia a pessoa que convivia com a gente. Essa pessoa inventou uma outra pessoa. E disse que essa pessoa que vocês conheciam pessoalmente? Isso. É como se eu dissesse assim, Yas, eu tenho uma prima que te adora. Você, sério, mas essa minha prima não existe. É o seu fake. Meu Deus. Mas aí a pessoa que existe criou treta com a Beth, falou que a Beth estava prejudicando ela no trabalho, que roubava a piada dela, que roubava texto dela. E essa pessoa nunca existiu, porque eu nunca conheci uma pessoa sequer com esse nome. Eu nem lembro qual era o nome, né? Mas existe uma pessoa que... Olha lá, ela falando o nome lá. Aimee. É isso mesmo, era um nome assim mesmo. Eu ia falar Yasmin, né? Eu falei, não. Não, eu sou real, eu tô aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Mas era um nome, eu lembro que uma vez, olha só que maluquice isso aí, eu já tava assim, sem entender nada, aí um dia uma pessoa me chamou no Facebook falando, você tá fazendo isso contra fulana, você vai ver, não sei o quê. Eu falei assim, acho que você errou a janela. Eu falei assim, tem alguma coisa Eu tô trabalhando, não tô nem dormindo. Filho, eu nem sei não disso sei, aí. quem é fulano? Ela falou assim, você tá se fazendo de sonsa, né? Eu sei que é você. E aí, acabou. E aí eu falei assim, acho que ele bebeu, acho que eu tava louco, alguma coisa assim. Devia ser engano. Aí eu também deixei pra lá. Quando eu não entendo muita coisa, eu sou assim, eu tenho uma preguiça de querer processar as coisas. Eu tenho uma vida muito atribulada. Então, assim, eu deixei pra lá e aí eu
não quis entender. Tipo assim, eu não fiz nada, não aconteceu nada, Isso me tchau. prejudicou, porque assim, as coisas iam acontecendo, eu ia cagando pras coisas e tava virando uma bola de neve. E quando eu vi o tamanho que tava essa bola de neve, realmente tava bem feia a minha situação. Eu tava bem Carol Conká. Tava assim. com o nome sujo na praça, só que você não tinha feito nada. Era um Carol crime à Conká. revelia, entendeu? Porque como ela não se defendeu, como ela adotou essa postura do tipo, também não falo mais Quem com cala ninguém, consente. a gente falou, cara, a outra tá aqui chorando, contando umas histórias absurdas. E ela tá cagando. E ela tá de megera. Eu fui assim, depois eu vejo isso, e foi acontecendo as coisas estranhas, eu não Por isso fui eu falei- atrás. Por isso eu falei que não teve briga. Não teve, nunca. Porque nunca. ela nem teve Nada, teve nada. resposta. Não teve nada. Ela nem respondeu pra ter treta. Aí aconteceu tudo isso, a gente se afastou, ela também ficou lá, a gente ficou aqui, a gente descobriu tudo, aí um dia ligo eu pra Beth. Como vocês descobriram Beth, tudo? me perdoa! Do nada. Como que vocês descobriram? Acho que porque foi ela mesma que foi ela foi se caindo. complicando. Ela foi caindo, porque tinha uma coisa que quando a pessoa tava online, ela nunca tava, e vice-versa. Essa pessoa só aparecia pra falar bem dela. Essa pessoa tinha rede Nossa, social, né? Ela Entendeu? cometeu vários erros. Não, total. É porque agora contando tudo, você vira pra mim e fala que você foi uma imbecil. Quando junta, tudo fica muito claro. Mas, cara, isso aí durante um ano, espalhadinho, E era uma espalhadinho, história pulverizado. bem E outra, revoltante, assim, que quem ouvia ficava com muita raiva. Que eu conversei com Que uma te das pessoas... bloqueava, que te tirava da vida. A pessoa falou assim, olha, ela falava horrores de você, que não tinha como É. não ter ódio de você. E mostrava, assim, mostrou prints e tal. Então, assim... Ela forjou print. Tudo. Não e dá aí- pra processar essa mulher? Então, eu conversei com uma pessoa que falou assim, olha, se fosse hoje, até dava, assim, mas na época... na verdade, assim, eu sou muito trouxa. Então, assim, eu deixo muito... Eu tenho preguiça de mexer com essas coisas, sabe? Então, assim, eu falei assim, deixa pra lá. E ela queria mostrar uns prints. Ela disse, eu tenho prints delas também, que não sei o quê. Só que, assim, eu falei assim, não quero ver nada, não. Eu só quero que isso acabe logo. Eu só quero dormir, gente. Não, e uma coisa que é importante dizer aqui é porque o pessoal ouve e fala assim, treta de mulher. Cara, não era. Tinha homem envolvido na história. Os Meu maridos Deus. estavam envolvidos, os namorados estavam envolvidos. Era uma coisa... Foi feia. Foi feio. Mas cadê esse indivíduo? Ai, Graças ao bom Deus, aleluia, amém. tenho Senhor, medo. não sabemos e por isso nossa vida andou pra frente. Ela era uma pedra no caminho, Não, chegou uma cara. época que eu fiquei realmente preocupada, assim, né? A gente Ela não chegou a sabe te procurar de volta, né? assim, Mas ela tinha uma boa profissão, ela tinha uma eu tava vida no legal. nosso meio, assim, né? E eu nunca entendi, assim, um porquê de tudo, né? E, assim, eu não sei o que levou a pessoa a fazer tudo isso. Eu só sei de uma coisa, eu nunca fiz absolutamente nada. Olhando de fora hoje fica muito claro. Ou ela tinha inveja, Ela tinha inveja, ela ou tava ela era ali. obcecada. Ela viu a Beth chegar talentosa, todo mundo vendo, todo mundo abrindo espaço, todo mundo te querendo, você indo pro Agora é Tarde e os propostas caralho. grandes. Ela deve ter ficado com o ego ferido e tentou Puxar minar seu de outra tapete. forma. Oh, meu Deus. Mas graças a Deus tudo isso se resolveu. Li uma coisa essa semana que eu achei que faz muito sentido, que falaram assim, a Carol Conká, ela tem que sair do BBB e se candidatar à presidência pelo bem do Brasil, porque vai ser a primeira vez que vai ter um presidente odiado por todo mundo. É verdade. Ela conseguiu trazer unanimidade pro Twitter, ódio. pra internet. Que tá verdade. certíssimo. Gente, É a primeira vez na história que a gente tá unânime no Twitter. Eu tô há 20 anos esperando um presidente que seja presidente odiado que por... seja O odiado. Temer quase conseguiu. Quase conseguiu. Olha, o Temer beirou ali o ódio coletivo. O Temer era o cara, gente, e a gente não sabia. Porque Poxa. ele era odiado por todo mundo. Exatamente. O Collor, né, também era odiado por todo mundo. É que no começo ele chegou com um pouco um negócio de bom moço, né? Que tinha meio que as donas de casa gostavam E aí do... ele mexeu. Se ele não tivesse mexido no bolso pessoal, deixado só R$50 na conta. Foi ele que levou? Ele não Foi. teria sido Putz, impeachmentado. Congelou tudo. Ele entrou Ele no que fez a limite. rapa. Ele entrou no limite do que o Brasil. Não pode mexer no bolso do brasileiro. Mexeu no bolso Até brasileiro. pode, se você pega em imposto. Exatamente. Se ele não Exato. percebe. Tem que ir disfarçado, Entendeu? não pode ser escancarado. Que assim. agora, tipo, meus o cara bisavós acorda só- lá, vai na poupança, tem R$50. Você rouba, mas bota uma sigla no roubo. Exatamente. Chama de CPMF, chama de Fala PCQ, bonitinho. entendeu? Exato. O gato A gente, subiu pra no gente não telhado. perceber. Me É deixa isso. alienada, caramba. Você bota uma sigla no roubo, o brasileiro deixa. Acabou. Entendeu? Ou então ser um benefício, né? Fala assim, olha, a gente tá ajudando aqui. Aí sim, aí... Porque o brasileiro gosta de Mascarado, dizer... né? Eu gosto que o brasileiro gosta de dizer que coisa é de graça, né? Exatamente. O SUS é de graça. Eu adoro isso. O SUS é de graça. Mas que tamo aonde? pagando, meu amigo? Aonde que é de graça? É caríssimo. Vai lá no meu caríssimo. contador pra você ver o quanto eu pago de R, meu amigo. Exato. Mas enfim, funciona. Pelo menos funciona e em outros Então, países não funciona. eu acho que
que a gente poderia ir nessa ideia aí da Carol Conká presidente para unir o Brasil. É verdade. No ódio. Ela uniu, na verdade, né? Ia unir no ódio, mas ia unir. Ela de alguma uniu. forma. Você tem esquerda e direita estão com a mesma opinião. A militante e não militante, militante preconceituoso, não estão odiando a Tá todo mundo. Então ela uniu o Brasil. Uniu o Brasil. E eu ouvi uma história que eu tava contando pra vocês. Eu ouvi, é um boato, ok? Porque depois vão nos acusar de fake news aqui nesse programa. Mas é um boato de que a dona Netflix fechou uma série com a Carol Conká. Alguém falou isso, justificando o comportamento dela lá dentro, falando que ela quer mostrar como que funciona o cancelamento no Brasil, como que funciona essa coisa da crueldade. Então ela criou uma personagem e tá sendo tudo documentado. Eu duvido que a Netflix ia compactuar com isso. Eu adoro essas teorias da conspiração. E a Netflix ia fazer um conteúdo baseado na Globo. Onde? Meu Deus do no céu, comportamento, eu amo isso. ela destruiu o psicológico da galera. Gente, é e a Netflix ia maravilhoso. falar, opa, olha, grande retrato social. É o BBB já é um retrato social. Eu adoro não essas precisa de teorias, eu documentário. adoro essas teorias, gente. É muito bom essas teorias, né? É, demais. Eu adoro, eu crio várias também. Eu adoro teoria da conspiração. BBB é o seguinte, a gente tá... a melhor coisa do BBB, a melhor coisa é esse BBB, cara. Porque assim, a gente tá vendo, a gente tá escancarando pro Brasil o que é... assim, claro, tem militantes sérios, tem gente que estuda, tem gente... Mas tem uma galera que usa isso daí só para se promover, que usa a militância em benefício próprio. Sim. Ou para oprimir o próprio. É o primeiro que fala de opressão, mas é o primeiro a oprimir. Então, assim, a galera tá vendo isso e não tá se reconhecendo nisso. E a verdade é que o BBB é o resumo do que é a militância hoje no Brasil. E eles prestam de serviços às pessoas sérias que fazem uma militância, porque a gente sabe que é uma causa legítima. Então, eu acho que o que eles fazem é muito mais de serviço do que as pessoas desinformadas sobre essa militância, sobre as causas, entendeu? A minha mãe, por exemplo, ela não tem acesso a essas informações. Agora, eles têm. Então, eles fazem por uma questão, sabendo o que estão fazendo, porque eles sabem o que estão fazendo. Sim. E eles sabem muito bem para aonde eles querem chegar com isso. Então, é má fé. É muito pior, por exemplo... onde eles querem chegar com isso. Mas é muito pior, por exemplo, a semana passada teve um narrador que ele se dirigiu a um jogador com uma expressão racista. Mas no tom dele você via que não tinha a maldade, entendeu? Uhum. Quando ele fala, eu acho que eu não lembro exatamente a palavra que ele fala, mas acho que é crioulo que ele fala, quando a pessoa de cor... Eu não lembro exatamente o que é. Mas assim, é um narrador de 70 e tantos anos. Que é de outra época. Quando alguém chegou e conversou com ele, ele imediatamente pediu desculpa. E outra, no tom dele você percebe que não foi uma coisa... Uhum. Cara, é um cara que ele cresceu... Não foi pejorativo, não foi racista. É isso. Exatamente. É que é muito difícil a gente analisar e falar, não foi racista. Mas eu entendo que, assim, hoje nós estamos aprendendo a... Exatamente. Tá tudo bem. Você chega e dá uma orientação pra ele, falou, Pronto. E ele imediatamente se desculpou. A postura assumida foi tipo assim, me desculpem, e tudo bem. Então, eu entendo o que você quer dizer. Essa pessoa que age dessa forma, porque muitas vezes vão pra cima dessas pessoas assim... Esse é o grande inimigo. Eu acho que não, né? Porque assim, vou dar um exemplo para você. Hoje, todo mundo acha que tudo que é militante é desse jeito e não é. Eu conheço militantes sérios que estudam a causa, que vivem não são isso, chatos. que não são chatos, que estão dispostos... Por exemplo, Ale Santos é um cara que eu troco ideia com ele, é um cara disposto a ensinar e é um cara que tem disposição para explicar as coisas. Então, assim, é uma questão de aprendizado mesmo, sabe? A gente precisa aprender... tato social. Exatamente, porque a gente não tem na escola. A gente não aprendeu isso na escola. A sociedade não faz questão de ensinar isso pra gente. Então, a gente tem que ir atrás. E tem pessoas dispostas a ensinar. E tem pessoas que vão tirar de proveito disso. E o BBB prova que tem gente fazendo isso para autopromoção. A Mel falou isso aqui. Só que estão caindo do cavalo. A Mel falou isso aqui sobre a importância da pessoa que sabe conversar. Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou educar marmanjo. Sim, mas você espera que quem faça isso, então? Exatamente. Você tem sim que conversar, tem que explicar. É que tudo parte, assim, do princípio, assim. Eu acho assim, que a primeira coisa que você tem que ensinar para um filho é a respeitar as pessoas. Quando você aprende essa lição básica, isso acaba se estendendo para outras coisas, assim, entendeu? Respeita o próximo. Então, assim... Independente de quem exatamente. seja. Então, isso você já está ensinando um monte de coisa para ele. Então, assim, ensina os seus filhos a respeitarem o próximo, o idoso, o negro, a mulher, entendeu? O gay.
O ser humano. O ser humano. E essa é a lição básica, infelizmente, não tem pais que ensinam. E aí eles precisam fazer essas aulas extras aí pela vida, porque se esbarram aí na falta dessa lição básica que é respeitar o próximo. Sim. É que muita galera também fala assim, cara, eu já estou sofrendo racismo, eu ainda vou ter que explicar pro racista que ele tá sendo racista se eu já tô tomando na cara. Muita gente tem esse lado também. Sim. Não, Se você tem acesso à informação, eu tô sinalizando pra você que você foi racista, eu ainda vou ter que te dar aula? É essa que... Mas tem gente disposta a ensinar também. entendeu? Mas tem informação também aí. Não, é que às vezes não vai ser em uma conversa. Sim. Não. Eu entendo que seja uma tristeza pra pessoa, tipo assim, eu falei, não adiantou. Mas calma. Não é falei, é porque às vezes a pessoa... Imagina o seguinte, a pessoa tem 70 anos. Ela tá há 70 anos pensando A. Não é em uma conversa de 5 minutos Sim. que você vai falar B. Exatamente. A pessoa vai precisar de uma conversa, 2, 3, conviver com outras pessoas, olhar o mundo para dali 5 anos, de repente, ela conseguir entender. O que acontece é que a gente tá conseguindo cada vez mais cedo ter esse tipo de conversa com as pessoas. Exato, né? E começar a orientar. Exatamente. O É caminho isso. é a educação, gente. Porque, assim, por exemplo, a minha mãe não teve a 4ª série, né? Então, assim, tem coisas que, assim, que a minha mãe não sabe. A minha mãe não sabe o significado, o que é racismo estrutural. Porque ela não sabe... que é LGBTQIA+. Ela não aprendeu o básico, gente. Ela aprendeu só a ler, escrever o nome dela e fazer bilhete, e escrever o básico. E a Então, vivência dela... E a vivência dela. Então, da assim, criação dela. A gente vem de um país onde as mulheres não tinham, até 20, 30 anos atrás, faziam só o colegial, não fazia faculdade, a maioria. Então, assim, eu acho que tudo está na educação. A gente tem que sempre cobrar a educação e, em casa, ensinar os filhos a respeitar o próximo.